Olá, pessoal da escola Cônego Barros, do primeiro E e do primeiro D, de língua inglesa. Aqui é a professora Lídia novamente com vocês, falando para vocês, tá? O que vamos fazer? Inicialmente, nós iríamos fazer a atividade lá da apostila. Como a apostila está meio confusa, o que eu fiz, pessoal? Eu resolvi fazer diferente, né? Para que para que dê certo para vocês, né? Então vocês não vão copiar nada em caderno, vocês vão fazer tudo na apostila. Vocês vão fazer tudo aqui no formulário e vão me mandar, tá? Eu dei um prazo para vocês até segunda-feira, tá bom? Aí tem aqui, ó, língua inglesa, primeiro D, primeiro E, né? Aí tá escrito assim, aula modificada da apostila Teacher Lídia Tavares, né? Aí tem, vocês vão colocar o nome completo de vocês e a série. Por quê? Porque, pessoal, eu aproveitei o mesmo formulário para a série, para o primeiro D e para o primeiro E, tá? Para não dar tanto trabalho, né? Você não vai ter que fazer tudo, de novo é complicado. O nome completo de vocês, então, é a série, tá bom, pessoal? Aí vai seguir um textinho, né? O textinho dele fala assim, ó. What are superheroes, né? Tem um texto falando sobre o que é super-heróis, né? Aí tem uma pergunta. What are superhero? Answer your English words with help from the translator. Então, vocês vão falar o que é super-herói e vocês vão traduzir com a ajuda do Google Tradutor ou mesmo de um dicionário, tá? Vocês vão falar, vão escrever com as suas palavras, tá bom? A número 2 vai falar assim, who is the superhero? Escreva em inglês com a ajuda do tradutor também, tá? Vocês vão falar quem que são os super-heróis da vida real. Pode ser aquele médico, pode ser aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que tá assim empenhada hoje na pandemia, vamos dizer assim, né? Quem são os seus super-heróis, né? Pra vocês. Daí, a 3. Do you know what any superhero? Give me some examples. Então, pessoal, aqui na 3 vocês vão dar exemplos de super-heróis que você conhece, que você não conhece, que você conhece, né? Como já diz na anterior, tá? Se você conhece algum, pode ser até aqueles lá de ficção científica que vocês conhecem também, tá? Vai de vocês. Escreve em inglês também, tá, pessoal? Dá um exemplo de um deles, né? A 4, ela fala assim, locate the picture below and answer the following questions. Have you ever heard about the superhero comics contest from UNICEF, né? Fale com suas palavras em inglês, né, com a ajuda do tradutor, né? Esse aqui, pessoal, eu vou querer que vocês façam um textinho em português e inglês e deixa lá, tá bom? Vocês vão falar pra mim sobre, se vocês já ouviram falar sobre os super-heróis da Unicef, né? A 5, how many does the girl have won the Unicef? Que tá no texto também, tá, pessoal? Segue um texto, o texto tá lá falando, viu? Que é Super Heroes, né? O texto ele segue aqui em cima, tá? What are the Super Heroes, tá? Então você vai falar sobre os super-heróis da Unicef, que tem aqui no texto. É só vocês dar uma olhadinha, dar uma lidinha. Pode traduzir, tá bom? Se vocês não tivessem conseguir identificar, tá bom? Tô pedindo. Assim que eu já falei, né? A 5. How many does the girl have won UNICEF? Acho que isso aqui eu vou ter que dar uma modificada nela, tá, pessoal? Que eu perguntei a idade dela. Tá lá no texto. Eu esqueci, eu fiz ela um pouquinho errada, mas eu vou reformular ela, tá? Mas tá perguntando a idade dela que está no texto, viu, galera? Desculpa, tá? Acontece, isso acontece. É que eu tava falando com vocês, fazendo isso aqui, conversando com pessoas de outra coisa também, assim, eu sou bem dinâmica, tá? In your notebook, ou seja, no seu caderno, escreva uma pequena biografia, tá? Tell our aspirations, dreams, expectations, who are, né? Então, às vezes eu falo, vamos fazer um pequeno texto, fazer uma biografia de vocês, tá? As suas inspirações, os seus sonhos, tá? E coloque com até 6 linhas em língua inglesa, tá? É bem legal isso aqui. O 7, reading the reading comic book and watch the video. Vocês vão assistir o vídeo. The silence, find what is about. Então vocês vão falar o que tá no vídeo. Vocês escrevem com suas palavras, tá?
Não precisa ser coisa extensa, coisa pequena, assim. É bem sucinta, eu quero, assim. Eu ouvi falar isso, assim, só que na língua inglesa, tá? Usa o tradutor para falar. O 7 é um texto sobre Médicos Sem Fronteiras. É um texto sobre Médicos Sem Fronteiras, tá? Vocês vão ler o textinho e vão responder. What is the test about? Então vocês vão falar. Vão falar sobre o que tá falando do texto, tá perguntando o texto, né? Tá falando sobre os Médicos Sem Fronteiras. Do a search on Doctor Without Borders and quote the source which up 3 linhas. Vocês vão falar sobre os Médicos Sem Fronteiras com até 3 linhas nessa daqui. Que tá no texto também, tá? What do you think of the heroism of the Doctors Without Borders? Então, vocês vão falar com suas palavras sobre o heroísmo, né, dos Médicos Sem Fronteiras. If you were a superhero in the pandemic, what code do you? Então, vocês vão falar também aqui. Se vocês fossem um super-herói na pandemia, o que vocês fariam? E a 12. If you were a superhero of the movies, who would you like to be? A Batman, Superman, Catwoman, Supergirl. Ok? Então são 13 questões. In times of pandemic, what do you which our superpowers, né? Would you help people? I close my eyes to the need. We was aware of the use the masks and the alcohol gel, and they would you ask people to stay at home? Would you stay at home and they ask people to not leave because of the spreading of the virus? Então essa aqui, pessoal, ela é bem assim, é o que vocês acham, que vocês devem colocar, tá? Ela assim, não tem certo e não tem errado, vai de vocês, tá bom? Beleza? Pessoal, fico por aqui, deixo um beijo pra vocês, tá? Qualquer dúvidas, me chamem, tá bom? Lá no WhatsApp, ou aqui mesmo. Esse vídeo vai ficar no YouTube, na minha conta do YouTube, Lídia Dick Schneider, Bandas Gringas Desconhecidas. Vocês dão um like lá pra mim e faz a inscrição no meu canal, tá bom? Beijo, galera!